E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana seguindo a missão nobre do nosso canal de mostrar que matemática tem coisas interessantes, tem coisas divertidas, tem coisas úteis, bonitas e não será diferente nessa semana. Nessa semana a ideia é dar continuidade ao que a gente viu na semana passada. Semana passada a gente falou sobre um método que é muito simples para ter uma ideia de como resolver equações diferenciais, que é o método de Euler. Se você não viu o vídeo passado, é interessante você dar uma olhada rápida nele pelo menos para entender a parte de resolução desse vídeo. Se você não viu, não está a fim de ver esse vídeo, não tem problema, dá para acompanhar uma boa parte desse vídeo. Você só não vai entender as contas feitas no exemplo. E apesar do título do vídeo já ter deixado bem claro, o tema é resistência no ar, que é uma frustração pessoal minha do ensino médio, que todas as coisas que você tá lá, não, despreza a resistência do ar, despreza a resistência do ar, não, vamos fazer isso aqui, mas vamos desprezar a resistência do ar. Aí a gente não sabia se era para realmente desprezar ela sempre na natureza, o que não faz o menor sentido, porque você não tem como se livrar da resistência do ar em situações práticas, ou se a gente simplesmente fala, então, você aluno aí, você não é capaz de entender a resistência do ar. E o objetivo desse vídeo é mostrar que você é capaz de entender a resistência do ar. Vamos falar sobre resistência do ar. É um conceito que fisicamente ele é razoavelmente simples. Matematicamente ele tem um pedaço que as contas são difíceis, mas se a gente juntar isso com o vídeo passado do método de Euler, acaba virando um troço que é bem razoável, bem fácil de entender e de acompanhar e até mesmo de fazer as contas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo que mata um pouco dessa frustração que eu tinha no ensino médio. Espero que deixe vocês felizes. Bora lá, vamos começar? Sabe que ainda acho que deveria ter alguma coisa mais especial na abertura do segundo ano do que só aquela tagzinha? Vamos falar sobre a sempre tão desprezada resistência do ar. Resistência do ar é um negócio que é ainda mais desprezado do que o atrito quando você estuda física do ensino médio. Porque no ensino médio, o clichêzão dos enunciados dos exercícios de mecânica é despreze o atrito e resistência do ar. Embora lá tenha algum momento que você acabe estudando atrito, mas resistência do ar é desprezado durante o ensino médio inteiro e em alguns lugares até dentro da faculdade. É uma pena porque você não consegue fazer experiências físicas sem você ter efeitos da resistência do ar, a menos que você faça elas no vácuo. É um processo complicado, inclusive para fazer aquela experiência famosa do martelo e da pena, que se você tirar a resistência do ar, os dois caem ao mesmo tempo, a humanidade precisou ir até a Lua para conseguir registrar esse experimento. E isso, como já foi dito na introdução, é uma coisa que me frustrava muito no nível pessoal, porque dava a impressão que os professores achavam que alunos não são capazes de entender, e eu tenho muita fé nos meus alunos, eu acredito que meus alunos são capazes de entender, as pessoas são criaturas inteligentes. É mais uma questão de explicar as coisas de um jeito certo e interessante mesmo. E é sobre resistência do ar e mostrar como funciona a resistência do ar e as contas sobre ela que vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Primeira coisa que a gente precisa para poder equacionar e fazer cálculos sobre resistência é entender os conceitos físicos que envolvem dela. E aí existe o problema de que a gente precisa falar sobre um pouco de física na visão de um matemático, porque eu sou matemático, eu não sou físico. Inclusive, todas as minhas aprovações na minha primeira graduação foram em física. Aí nem a física da resistência do ar. Quando você tem algum objeto em queda, esse objeto vai caindo e a menos que esse movimento aconteça no vácuo, esse objeto ele tem, conforme ele vai caindo, colisões com as moléculas de ar. É esta colisão com as moléculas de ar que faz a resistência do ar acontecer. Então vamos jogar um piano do céu, eu acho que é um bom exemplo. Pianos são engraçados quando eles estão caindo. Supondo que esse piano não caia no vácuo, que ele caia em algum lugar do planeta Terra, existe ar embaixo dele, não sei se vai aparecer aí no vídeo depois de renderizado, mas tem umas bolinhas azuis aqui representando moléculas de ar embaixo do piano, e quando o piano começa a fazer o movimento de queda dele, ele vai começar a colidir em partículas de ar, e cada uma das moléculas que ele colide, ele tem uma força de resistência, que eu representei aqui por flechinhas pequenas. Apesar dessa colisão gerar uma força muito pequena, já que ele está colidindo com moléculas que tem uma massa que é quase desprezível, a quantidade de moléculas que ele colide é grande, então você tem uma força que é muito pequena, mas ela acontece muitas vezes. E quando você soma todas as colisões acontecendo, você acaba tendo uma força total, representada por uma flecha grande e vermelha, que é a nossa força de resistência. E aqui acontece uma coisa que é interessante da resistência do ar, que é a dificuldade de modelar ela diretamente com uma equação única, que é o fato de que a minha força de resistência vai acontecendo conforme eu vou colidindo nas coisas. Isso quer dizer que conforme eu vou aumentando a minha velocidade, a minha força de resistência vai aumentando. Só que se a minha força de resistência aumenta, a minha velocidade diminui. Então acaba sendo uma coisa que você vai aumentando a força de resistência,
mas quando você aumenta a força de resistência, você diminui a velocidade com que a força de resistência aumenta. E acaba ficando uma coisa não trivial de fazer as contas, talvez seja por isso que os professores de ensino médio não falaram sobre esse tema logo no começo do ensino médio. Mas a gente pode descrever uma coisa interessante. A gente pode descrever que a força de resistência ela é proporcional à velocidade. Então aqui a gente tem uma equação simples, força de resistência é alguma coisa vezes a velocidade. Esse razão ele é uma constante. A ideia dessa constante é que ela depende do formato do objeto, porque se você pegar uma folha de papel aberta e soltar ela com a resistência do ar, ela vai cair sofrendo bastante resistência. Se você pegar uma folha de papel amassada, ela vai colidir com menos partículas e vai sofrer menos resistência. Além disso, ela também vai depender da densidade do ar. Mesmo que você não crie um vácuo perfeito, se você conseguir diminuir um pouco a densidade do ar, você vai ter uma resistência do ar menor. Eu não acompanho tanto futebol, mas falam que quando você tem jogos em La Paz, que é 4.000 metros de altura, a bola voa mais rápido, a bola quando é chutada ela atinge uma velocidade maior porque você tem menos ar lá onde o ar é mais rarefeito. Isso seria representado por essa constante de proporção ser menor, uma altitude mais alta porque o ar é menos denso. A força de resistência não é a única força agindo no movimento, porque se ela fosse, as coisas subiriam por causa da resistência do ar em vez de cair. Existe também a força peso agindo, representada aqui por uma outra flecha vermelha apontando para baixo. A força peso é uma velha conhecida dos estudantes, ela vale massa vezes a gravidade, e a força total que vai fazer esse movimento, assumindo que não tenha nenhum motor empurrando ele para baixo, ou não tenha ninguém batendo asas, o empuxo do ar, se for só um objeto caindo, essa força ela vai ser dada por todo mundo que ajuda o movimento, que é o peso, menos a força de resistência, e aqui está ela equacionada. Além disso, uma coisa importante, a segunda lei de Newton, ela diz que a força resultante, a força total que age sobre o movimento, ela é igual a massa vezes a aceleração. O que dá, substituindo os termos, a nossa força total aqui, F1, vale massa vezes aceleração, peso é a massa vezes a gravidade, e a força de resistência é aquela constante A vezes a velocidade. Temos aqui a substituição. Uma coisa que vai facilitar nossas contas no futuro é se a gente dividir todo mundo pela massa. Outra coisa que vai ajudar a gente também é o fato de lembrar que a aceleração, como ela é o quão rápido a velocidade varia, ela pode ser trocada pela derivada da velocidade. Vamos fazer essas duas substituições, dividir todo mundo pela massa e trocar a aceleração pela derivada da velocidade, obtendo esta expressão. A derivada da velocidade é a gravidade menos A sobre M vezes Vzão. Isso é uma equação diferencial e, sendo mais específico, uma equação diferencial de primeira ordem, já que ela tem só uma derivada primeira e não tem mais nenhuma derivada de nenhuma outra ordem. E agora vamos equacionar a resistência do ar. A resistência do ar, a gente já tem uma das equações, que é a equação diferencial. Para a gente poder modelar direito a resistência do ar, a gente vai precisar de um dado extra, que vai ser a velocidade inicial. Digamos que a gente saiba qual é a velocidade inicial. Se o objeto é simplesmente solto de uma altura fixa, a velocidade inicial é zero, mas ele pode ser lançado ou para cima ou para baixo, e a gente teria uma velocidade V0 genérica. E isso, juntamente com o EDO, que foi deduzido no slide anterior, vai nos dar esse sistema que a gente viu no vídeo passado, só que se chama PVI, problema de valor inicial. Olha só! E aí, Luke? Não estava te esperando. E aí? Esse é um PVI de primeira ordem. O que isso quer dizer, então? Esse é o tipo de coisa que a gente aprendeu a resolver no vídeo passado. Não seria muito conveniente se a gente usasse o conhecimento do vídeo passado e uma aplicação prática, tipo que você tinha terminado pedindo no vídeo passado? Sim, a gente vai usar o método do vídeo passado para resolver um problema prático. Muito bom, que bom que você gostou, Luke. E vamos fazer um exemplo prático usando o método de Euler. Para aqueles que não viram o vídeo passado, o método de Euler ele permite que a gente tenha ideia de como é a EDO, como é a solução da nossa EDO, pura e simplesmente fazendo substituições, sem fazer nenhum cálculo que não seja de nível de ensino médio. Tudo que a gente vai fazer vai ser substituir valores numa fórmula, depois resubstituir os valores na fórmula, e obtendo assim uma série de pontos que fazem parte da solução e descrevam como funciona o nosso problema. Então, isso é uma coisa importante para o método de Euler, caso vocês não tenham visto o vídeo passado. Então, aqui está enunciado o nosso problema. Imagine um objeto de 200 gramas de massa, que é solto a partir do repouso em um local onde a constante de resistência do ar é 0,4. Vamos modelar e resolver como será a velocidade e o deslocamento desse objeto. Bom, vamos começar colocando PVI. No caso, o objeto é solto do repouso, então vamos substituir a velocidade inicial por 0. A massa é 200 gramas, mas o sistema internacional a gente usa quilos, então eu vou converter isso para 0,2. E substituindo os valores aqui, a constante A por 0,4, a massa por 0,2. A gravidade eu vou usar um valor mais próximo da realidade, em vez de usar aquele 10 que se usa, eu vou usar 9,81. E aqui no lugar de V0, a velocidade inicial vai ser 0. Então
Então aqui os valores substituídos. Uma coisa que a gente pode fazer, 0,4 dividido por 0,2 dá 2. Então essa é a nossa equação, v' igual a 9,81 menos 2v. E no ponto inicial, se o tempo for 0, a velocidade é 0. E aí eu vou usar o Excel para fazer o método de Euler. E aqui eu abri o Excel para mostrar para vocês um jeito rápido de mostrar como funciona o método de Euler. Ele é muito fácil de implementar, além disso o Excel é um programa que a maioria do pessoal tem acesso. Quando não tem, tem acesso ao LibreOffice, que é muito parecido, e dá para usar as mesmas funcionalidades do LibreOffice para o Excel para fazer o método de Euler. A primeira coisa que você deve ter notado aqui, ó, do lado da minha cara, que eu botei esse 0,1 aqui como sendo um valor fixo, que é o tamanho do nosso passo Hzinho. Eu inclusive botei ele na coluna H para ficar mais fácil para a gente lembrar que o H está na coluna H. Eu criei duas colunas, uma coluna T para o nosso tempo, uma V para a velocidade, e a primeira declaração é: na primeira posição, se o tempo for 0, a velocidade é 0. A partir daqui, o que eu fiz para gerar os tempos novos é sempre somando o nosso passo do método, que vocês podem ver aqui pela linha de código, ele é o que está em A2 mais o nosso passo. Então ele vai somando de 0,1 em 0,1, sempre fazendo isso, e aí ele vai gerando todos os valores para o tempo. A velocidade pelo método de Euler ele é a velocidade no ponto anterior mais o passo vezes aquela função DDO. Então nós temos isso aqui, nós temos B2, que é a velocidade anterior, esse H1, ele é o nosso passo, esse cifrãozinho é fixo, ele é um detalhe do Excel, e a nossa função, ela era 9,81 menos 2 vezes a velocidade, que é o que está em B2. E a gente faz isso para cada um dos passos, e a gente pode ver isso em cada um dos tempos, quanto vale a velocidade correspondente naquele segundo, indo de 0 em 1 em 0 1, e eu fiz isso para os primeiros 4 segundos de movimento. Mas a gente poderia simplesmente, por copiar e colar, ver como seria as coisas num tempo superior. Isso funcionaria sem problemas, porque o método de Euler ele funciona quantas vezes você quiser. Uma outra coisa que a gente pode fazer que também é bem interessante é ver a distância total percorrida. Eu chamei de y, porque geralmente é uma queda no eixo y, é na altura, então decidi chamar de y. E eu obtive essa distância percorrida, aqui em cima pela fórmula, como sendo o tempo do deslocamento vezes a velocidade média no intervalo. Não é um resultado exato, mas é um resultado aproximado, e quanto menor for o nosso ΔT, mais preciso vai ser o método, que também é conveniente com o fato de que o método de Euler também é mais preciso conforme a gente diminui o ΔT. Para o próximo, eu simplesmente peguei o deslocamento do anterior mais a velocidade vezes o ΔT. E fui fazendo isso para cada um deles e vendo como funciona a variação de posição em cada um dos tempos. Com a magia da edição, vocês conseguem ver bem aqui, ó, que eu coloquei um novo valor, 001, que vai ser um H para uma segunda experiência que a gente faz. A gente tem aqui a nossa segunda versão com o tempo, a velocidade e a posição, só que agora medidos de 0,01 em 0,01 segundos. Esse resultado vai ser muito mais preciso do que o resultado anterior, mas isso veio do método de Euler. Quanto menor for o nosso tempo, mais preciso é o resultado. No entanto, para a gente computar os mesmos 4 segundos que a gente calculou da outra vez, a gente precisa fazer o cálculo 400 vezes, diferente do outro que o cálculo era feito 40 vezes. Então, esse é um preço que você paga pelo método de Euler, que quanto mais preciso o seu resultado, mais tempo você leva para calcular, porque você precisa de mais pontos. Como aqui a princípio são equações simples, é uma substituição direta, para o computador não faz tanta diferença fazer de 40 passos para 400. Mas se você quiser sua precisão muito grande, 0.00001, já seriam 40 mil. E aí você já começaria a ter um certo tempo para fazer. Cada vez que você vai aumentar a precisão, você vai multiplicando o tempo que leva para fazer. E aí vai muito do que você tem disponível de recurso, de quanto tempo você tem para fazer as coisas, em contrapartida com qual é a precisão que você precisa mesmo para aquilo, ou se você está feliz com uma ou duas casas decimais de precisão. Voltando, vamos comentar os nossos resultados obtidos. Quando a gente fez a queda com resistência do ar usando aquele H de 0.1 e fez a medição durante 4 segundos de queda, o nosso gráfico, que eu mandei plotar no Excel, mas eu joguei aqui porque eu gosto mais do PowerPoint, porque, tá vendo, o PowerPoint tem fundo de pinguins, então ele é mais legal do que o Excel. Eu plotei aqui e aqui a gente tem a nossa velocidade, e é uma coisa que faz sentido com o que a gente reconhece como resistência do ar. A resistência do ar, conforme você vai caindo, você a princípio acelera por causa da gravidade, mas você acelera cada vez menos porque a resistência do ar vai aumentando. Então você vai aumentando a sua velocidade, mas você aumentando cada vez mais devagar, até que em algum momento você passa a ter uma velocidade que é constante, que é o que a gente chama fisicamente de velocidade terminal. E isso é representado aqui. Você vai acelerando, acelerando, e chega um momento que sua velocidade está subindo, mas ela para de subir, ela fica praticamente constante. Isso foi quando a gente fez os testes usando H como sendo 0.1 e usando H como sendo 0,01. A gente tem praticamente os mesmos pontos, dá para ver uma curva que também tem o mesmo comportamento, em valores muito próximos, e com certeza mais próximo ao resultado exato do que os pontos azuis.
porque quanto menor for o h, mais preciso é o método de Euler. Além disso, analisando o deslocamento percorrido que a gente tinha, aqui está o primeiro deslocamento, e tem um detalhe que quando você estuda movimento de queda no ensino médio, você vê que a equação é uma equação de segundo grau quando você não tem resistência do ar. E esse começo aqui do movimento, ele lembra um arco de parábola. No entanto, quando a resistência do ar vai aumentando e você chega perto da sua velocidade terminal, você tem uma velocidade que é constante, e aí você teria o gráfico que seria um gráfico de movimento uniforme, que é uma reta. E aí a gente tem um comportamento praticamente retilíneo depois de um certo ponto. Isso acontece quando a gente tem o h como sendo 0, 1, e esse é o gráfico que tem o mesmo formato, no entanto ele está um pouco deslocado, mas isso vem daquele arredondamento do método de Euler, que quando você tem h 0, 0, 1, os pontos laranja representam um valor mais preciso. Vamos entender um pouco melhor ainda o que está acontecendo usando animações. E aqui está o nosso bom e velho software gráfico, que eu gosto de usar sempre nos nossos vídeos, e aqui eu fiz um caso para a gente comparar. O que acontece com os valores que a gente obteve, eu simplesmente mandei ele fazer uma animação, comparando com o que acontece com uma queda livre. Aqui eu estou usando em vermelho o nosso valor com a resistência do ar, com os pontos que a gente obteve pelo método de Euler, e em azul, como seria a queda livre, usando aquela equação de ensino médio, de sorvete mais meio água tônica, ou sorvetão, ou sorvete meio amendoim torrado, que vocês aprendem no ensino médio. De acordo com o lugar que você estudou, tem uma frase diferente, mas é sempre nesses estilos envolvendo algum sorvete. E aí, mandando correr a nossa animação, dando um play, a gente tem que a queda livre vai acelerando até chegar no chão, eventualmente depois do chão ela para, e a resistência do ar, depois de um tempo, ela passa a ser praticamente constante. Veja que a resistência do ar ele vai acelerando, mas depois de um tempo a velocidade passa a ser quase que sempre igual. E uma última animação que eu acho bem interessante mostrar para vocês, que é o que acontece se a gente usar valores diferentes para aquela constante A de resistência. A ideia é mostrar que quanto maior for a constante, mais resistente é a queda, mais lentamente ela acontece, maior a resistência do ar, e para isso eu fiz 4 simulações, todas elas jogando o método de Euler, depois mandando mostrar a animação. Não mostrei isso porque seria basicamente só digitar coisas de novo, não acho que seja interessante para o vídeo, mas o resultado da animação é bem legal. Aqui a gente tem primeiro queda livre, logo depois aqui nessa bolinha verde a gente tem um valor de A como sendo 0.005, que é uma resistência do ar que existe, mas é bem pequena. Em vermelho nossa resistência do ar é de 0.2, e aqui a gente tem uma resistência de 2 nesse ponto amarelo. Então, mandando tocar a animação, dá para ver como funciona a queda de cada um deles. Quando a resistência do ar é bem baixa, você quase não vê a diferença da queda livre para a resistência, embora ela exista. Tem uma diferença de tempo entre um e o outro. E para a resistência bem alta, o objeto está caindo muito suave. Parece que não tem aplicação prática, parece que é um negócio que é meio bobo, assim, nossa, que resistência do ar grande, mas para que alguém vai querer isso? Existe um negócio chamado paraquedas, que ele tem como objetivo justamente que você tenha uma resistência do ar bem grande para fazer com que você caia numa velocidade que você não se machuque quando chegue no solo. E aí a sua queda acontece de um jeito bem devagar. Inclusive, como nota de rodapé, o paraquedas é o único meio de transporte que quando não funciona você chega mais rápido. E é com essa piada horrível que a gente encerra o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito interessado em queda com resistência do ar, porque tinha aquela... É uma frustração pessoal minha mesmo, de que, poxa, os professores sempre acharam que eu não era capaz de aprender, e aí eu estou fazendo o papel de mostrar que não, todo mundo é capaz de aprender, queda com resistência do ar é um processo que dá para entender. Você nem precisa fazer integrais ou derivadas para resolver problemas que envolvem a resistência do ar. Todos os cálculos aqui, a gente fez todos eles usando simplesmente substituição. No Excel não tem derivada nem integral programado. E as nossas animações elas foram feitas pegando os resultados de uma tabela pronta e mostrando ela frame a frame muito rápido. Então, tudo que a gente fez não envolve integral, não envolve derivada na hora de fazer as contas. Embora envolva para entender o processo que está acontecendo por trás. Se você tem algum amiguinho que é frustrado com, puxa vida, os professores acham que eu não manjo das coisas, eu quero aprender mais, mostra esse vídeo para ele, mostra o canal para ele. É legal divulgar ciência, a gente está precisando divulgar ciência no nosso dia a dia. Ciência é uma coisa que é importante, não está sendo muito valorizada. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, dar sugestões, você pode deixar um comentário aí embaixo, eu leio, respondo, interajo. Tenho recebido algumas sugestões são bem legais, elas vão virar vídeos. E outra forma de vocês entrarem em contato comigo tá aqui, ó, é o meu e-mail, o meu Twitter, passando aqui embaixo para vocês. E eu acredito que seja basicamente isso. Espero que vocês tenham uma boa semana, eu espero que vocês fiquem muito bem. Vejo vocês na semana que vem, vai ser o nosso vídeo número 55. Eu tenho uma coisa especial preparada usando o número 5. Espero que vocês apreciem. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês na próxima e fiquem bem. Até lá, pessoal.